dia o sol não vai brilhar. Voltamos novamente com o programa, temos uma paradinha ali, para que pudéssemos dar um espaço para descansarmos um pouquinho. Retornamos novamente com o programa Está Escrito na Bíblia ou Não, né? Como eu contava para vocês, nós estamos falando dos eventos que estariam ocorrendo até a volta de Jesus, né? E quão maravilhoso vai ser esse momento, né, tão glorioso da volta de Cristo. Que nesse ponto, todos os evangelhos, aqueles que creem no Evangelho e creem na Bíblia, concordam. Que é o ponto, nós divergimos em vários pontos. Calvinismo, arminianismo, divergimos muitas vezes na questão da volta de Cristo, pré-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, médio-tribulacionistas, né? Nós divergimos em tantos aspectos, né? Mas nesse aspecto ninguém diverge. Nesse aspecto todos nós concordamos. Cristo voltará. E ele vai reaparecer novamente, conforme aqui está colocado na Bíblia Sagrada. E continuando aqui nosso estudo sobre esse assunto, o próximo slide, aqui mostra algo que está escrito lá no livro de Zacarias, não é? Às vezes não muito citado esse livro, mas ele nos fala aqui: e o Senhor juntará todas as nações para atacar em Jerusalém. A cidade será conquistada. Tudo que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas, e a metade dos moradores será levados para o cativeiro, e os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar contra estas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, olha só a situação de Israel, hein? Pensa a situação do povo esmagado, pisoteado, tendo as mulheres violentadas. Você pensa que a guerra do Armagedon vai ser uma guerra que vai seguir as regras das leis internacionais? Você está muito enganado. Ela vai ser um terror. Vai ser algo realmente assustador, ao ponto de colocar as mulheres serão violentadas, não vai ser respeitado direitos humanos. Isso valia um tempo atrás. O judeu vai se encontrar em algo que a Bíblia já dizia, angústia de Jacó. Vai ser uma angústia, um sofrimento para o povo judeu que não queira estar à pele deles. De tanto sofrimento que esse povo vai passar. Mas aqui a Bíblia diz, naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale que correrá do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e outra metade para o sul. E vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até o Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus anjos. Daquele dia em diante não ficará mais frio, nem haverá geada. Olha só o que a Bíblia diz, né? Então Israel vai ser massacrado, as mulheres violentadas, a cidade será atacada. E nesse momento que o povo clamar, Jesus vai vir para colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. O monte de onde ele subiu e disse que um dia os anjos disseram, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo lá em Atos dos Apóstolos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo Jesus que um dia voltará nesse mesmo lugar. Ele vai voltar no mesmo lugar, ele vai botar os pés sobre o Monte da Oliveira, e o Monte da Oliveira vai se rachar ao meio. Vai abrir uma saída para o povo de Israel. O povo de Israel vai correr por dentro daquele lugar e vai escapar, vai fugir dos exércitos inimigos que quer matar. Vão correr apressadamente como no dia do terremoto do rei Uzias, na qual nós não temos um fato real contado na Bíblia, né? Não temos, a Bíblia só comenta. Mas em outras fontes diz que esse terremoto foi um dos maiores terremotos já ocorridos na terra de Israel. Então o povo naquela época fugiu, atravessando por dentro daquela vala na qual Jesus protegerá eles, praticamente do exército inimigo. O poder do fogo inimigo que nós devemos ver, né? Esse é o poder das armas do inimigo. Imagina o tamanho dessas bombas, né? E aí a Bíblia diz, vamos para o Apocalipse, vamos em Zacarias e vamos para o Apocalipse. E vi a besta os reis da terra, isso quer dizer, os presidentes, os governadores, os primeiros ministros, né? Aqueles que comandam populações, que comandam territórios, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Que hipocrisia, aliás, hipocrisia não, que burrice, né? Eles acham que suas armas são capazes de deter aquele que está sentado, não sobre o que está vindo assentado sobre o cavalo. Acham que seus mísseis terão poder de derrubar ele. Como hoje se faz muito filme, muitas ideias aí, que o homem é capaz de criar rádios, equipamentos, capaz de prender Deus. É uma loucura achar que seus armamentos, por mais poderosos que sejam, são capazes de hostilizar aquele que tem todo o poder na sua mão. Não. A Bíblia diz que ele virá, e os outros estarão esperando para fazer guerra. Já que ele salvou Israel, vamos dizer, agora nós vamos contra ele. Vamos mostrar que o homem que manda na terra, que é o humanismo que manda, que nós não precisamos de um Deus, nós não precisamos de um Criador, nós não precisamos de um Salvador. Nós temos o armamento, nós temos a tecnologia, nós temos a capacidade para derrubar esse ser e fazer ele sair de cima do cavalo com as armas que nós temos. E olha só o que a Bíblia diz, a Bíblia não fala nem da batalha em si. E a besta foi presa. Os homens queriam fazer guerra contra ele. E ele só com um sopro da sua boca
Diz que quando ele abria a boca, raios saía da sua palavra e os exércitos inteiros eram destruídos em um só momento. Sabe que isso é só uma redutividade do poder de Deus, que para falar a verdade, Deus não precisa fazer nada. Ele só precisa pensar. O que ele pensa, deixa de existir. Mas aquilo ali é só para mostrar o poderio dele dentro da terra, porque o homem se apega muito no que é visível, né? Os seres espirituais não precisam ver para poder acreditar que possa ser feito. Eles não têm necessidade de ver, eles sabem o que pode ser feito. Eles sabem o que Deus é capaz de fazer. Mas o homem é muito apegado a essas coisinhas. Tem que mostrar muita coisinha para o homem entender. Então, além diz que Deus abre a sua boca, só com as palavras que saem da sua boca, o exército inteiro vai sendo destruído, desaparecendo e explodindo carros, canhões, aeronaves e tudo, vai tudo sendo destruído só com o poder da sua palavra. A palavra dele tem poder. E o que diz aqui a Bíblia ainda em Apocalipse? E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante deles fizeram sinais que enganou os que receberam o sinal da besta, e o adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, quem sabe, os primeiros habitantes da Geena, o lago de fogo e enxofre, é a besta e o falso profeta. O inferno temporário, ou período intermediário, que é aquele que nós costumamos chamar de Hades, que alguns não acreditam nele, dizem que só existe o som da alma, não interessa o que eles creem ou deixam de crer, mas esse Hades, lugar de tormento, é apenas temporário. É um lugar onde vão as pessoas, elas ficam aprisionadas, e outros vão para o paraíso, gozar a sua vida lá. Agora, o lago de fogo é outra história. No Hades, o demônio entra e sai, e vai para outro lugar. Lá, o fogo do Hades não incomoda ele, mas o do lago de fogo sim. E a besta e o falso profeta, eles foram lançados diante de Deus, eles foram lançados, podendo ser vivos no lago de fogo. Eles entraram com o corpo e tudo para dentro do lago de fogo. Isso mostra a sua natureza sobrenatural. Eles já entraram vivos lá dentro porque jamais fizeram realmente parte da ordem física natural dos seres humanos. Eles foram seres diretamente criados e surgiram simplesmente pelo poder do mal. E eles foram lançados vivos. Eles faziam sinais e maravilhas que enganaram os homens, né? É aqui diz que os dois foram lançados vivos no lago de fogo. E passaram a sofrer todo o tormento, foram os primeiros a morarem lá. E assim se encerra a guerra do Armagedon. Desse momento em diante, o reino de Cristo se estabelece na terra em Jerusalém. Jerusalém será novamente reconstruída por completo. E o templo, conforme a medida de Ezequiel, também será reconstruído. E o rei que reinará sobre todo o mundo será o próprio Jesus Cristo. E lá bem perto dele estará logo abaixo Davi, que é a promessa de Davi, que ele reinaria junto com o Senhor, está lá. Isso diz Ezequiel que Davi também estará lá. Então, a promessa de Deus com Davi também estaria. E Deus se assentará no trono e reinará sobre povos, nações e línguas. Mas, irmão, todos não serão destruídos. Aí teremos outra história, que é o juízo final. Até aquele momento, nações e reinos serão a maioria destruídos, mas haverá muitas nações e reinos que ainda resistirão ao poder do anticristo. Não porque justamente eles acreditavam 100% em Jesus, mas porque eles notaram que alguma coisa estava errada naquele reino. Não pense que o reino do anticristo será só paz, não. Haverá nações que não vão existir. Haverá nações que até tentaram ajudar Israel naquela época, no período. Isso é contado como fala da mulher do dragão, em que a mulher ela teve que correr para a região de Moab. Aquelas regiões, vai existir povos que no período da tribulação, quando o anticristo resolver realmente destruir Israel, vai existir povos que mesmo se reconhecer verdadeiramente Cristo como o Salvador eterno, estarão ali lutando ao lado de Israel. Vão lutar pelo povo de Israel porque vão achar que alguma coisa está errada naquele ser que está ali. Que aquele ser ali não é um ser que realmente é bom. E vão lutar ao lado dele. Mas isso já é outra história, já é um outro ponto. Até agora chegamos numa parte de concordância universal. O reino de Cristo voltará e os inimigos de Deus serão praticamente destruídos. De que lado você vai estar? E de que lado você quer estar? Você quer estar do lado do vencedor ou do lado do perdedor? Hoje, existe aí uma ideia de que parece que Jesus perdeu. Só porque um candidato cuja esposa é cristã, segue ao Senhor, perdeu a eleição, as pessoas parecem dizer assim que Jesus perdeu. Jesus nunca perde nada. Quando mataram Jesus na cruz, também disseram que ele perdeu. Quando feriram com a lança, também disseram que ele perdeu. Quando jogaram ele naquela sepultura, todo mundo disse que ele perdeu. Mas quando ele ressuscitou, todo mundo começou a mentir e dizer que não era verdade. Quando o Evangelho começou, também disseram que Jesus não existia. Mas quando viram o Evangelho crescer, todo mundo começou a temer. Quando o Evangelho invadiu o Império Romano, muitos tentaram divertir desse Evangelho, mas no final tiveram que acreditar de verdade que Jesus existiu. Hoje até o povo judeu acredita que Jesus existiu. E tem gente que ainda tenta dizer que Jesus não existiu, mas a história confirma, livros históricos confirmam, livros romanos confirmam, livros de outros escritores confirmam. Houve um homem na terra que andou por esse mundo chamado Jesus. Ele existiu. E a Bíblia diz que um dia ele voltará. Você tem escolha. De que lado você quer ficar? Do lado vencedor ou do lado perdedor? A escolha é sua. Eu escolho Jesus.
E você? Escolhe. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não esquecendo que a Assembleia de Deus no Tubarão, próximo ao Lar da Menina, tem cultos todas as terças-feiras, vivendo a palavra. Às sexta-feira tem a Haddad, que é encontro de adolescentes, a partir das 8 horas da noite. Aos sábados tem a Tribo Jovem, encontro da nossa juventude. Nesse mundo perdido do jovem aprende tanta besteira. Lá você tem jovens que estão se contando com Deus. Domingo pela manhã tem um estudo da palavra de Deus, que é a escola bíblica dominical, para você aprender o que a Bíblia realmente fala. E domingo à noite temos um culto de adoração a Deus. Participe. Venha buscar a Deus enquanto é tempo. As portas estão abertas para você. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Teu coração levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz